meu nome é Kátia, sou aluna do programa de pós-graduação Mestrado Profissional em Educação Física e essa é a avaliação nacional da disciplina Problemáticas da Educação Física, que usou como ferramenta a construção de um mapa conceitual, usando como obra principal Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação e serviço PROEF. Alguns dos temas eles vão ter forte ligação entre si, todos eles ali se corroboram nas discussões, como por exemplo as práticas tradicionais vai ter forte ligação com a predominância de algumas atividades esportivas e com insucesso e exclusão nas aulas de educação física, que é um dos motivos para o afastamento e a indisciplina dos alunos. Nas aulas de educação física, assim como o modelo tradicional, a ênfase no ensinar a fazer também está relacionado a esse insucesso e exclusão nas aulas. A repetição dos conteúdos também tem uma ligação ali com a predominância de algumas atividades esportivas. Os movimentos renovadores, eles vão ter ali uma conexão com as alternativas didáticas para enfrentamento de diversas problemáticas, não só a questão de gênero. As práticas inovadoras vão ser alternativas para a superação dessas problemáticas como um todo. O debate ele inicia ali, primeiramente, com o tema da educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, que ali utiliza-se como base a problematização da atuação docente, que é a forma que o professor se comporta nas aulas a partir dessas três grandes categorias, que uma delas é as práticas tradicionais ou esportivizadas, que se caracteriza pela educação física semelhante à da década de 70, 80 e meados dos anos 90, com foco no esporte e, para além disso, foco no resultado de determinada prática esportiva, seja ela do rol tradicional ou não, mas que geralmente o que é mais comum são as práticas esportivas, as modalidades mais tradicionais. Sendo assim, manipula a educação física sempre como uma alusão à prática esportiva e reforça essa identidade que se criou, de que o componente é uma forma que a escola encontra de identificar os melhores alunos, possíveis atletas com mais habilidades e reforçar e aprimorar essas habilidades para representar a escola e, enfim, a educação física ela para parecer útil. Teremos com essa categoria, então, ali uma forte exclusão dos alunos, pois ela vai ser ali, essas práticas tradicionais, elas se tornam, de certa forma, muito seletiva, e essa predominância, de algumas modalidades vão geralmente ali, são geralmente as que estão nas competições internas e externas. O abandono do trabalho docente é uma discussão que traz ali o termo rola-bola, que se refere a esse desinvestimento pedagógico, o que podemos entender como um professor passivo que não interfere ou pouco interfere nas aulas. Na verdade, a aula ela não ocorre de fato, uma aula ali, não se ministra uma aula, Não ocorre ali um total descaso e abandono ali pela execução da aula. O debate ele encaminha para os questionamentos dos motivos para que esse fenômeno ocorra e como essa postura é prejudicial tanto no aspecto do desenvolvimento dos estudantes como na própria imagem, no valor que a educação física tem ali na escola, como ela é vista pela sociedade. É importante compreender que vários fatores vão influenciar para isso, seja estrutural, defasagem de materiais, sentimento de desvalorização, injustiça, as condições de trabalho, e que torna ali a educação física com certa fragilidade e invisibilidade. Vamos ter também as práticas inovadoras, que são que caminham na direção contrária ao desinvestimento pedagógico, a educação física atuando de forma integral, se preocupando em todos esses aspectos a qual se deve. Porém, devemos compreender claramente as práticas inovadoras. Um professor que usa o tênis em suas aulas, por exemplo, em sua percepção, ele está inovando em seu trabalho pedagógico. Ele está fugindo ali do tradicional, fugindo das práticas tradicionais que são comuns nas aulas de educação física. Mas se nas aulas ele aborda
a execução perfeita dos movimentos, dos fundamentos ali da prática de tênis. A inovação ela vai estar se limitando apenas à unidade temática a ser abordada, mas continuou reforçando o caráter esportivizado. Por vezes ali o professor utiliza essas práticas inovadoras e ele vai ser até questionado, né? Então, assim, pois foge do comum, foge do habitual, da rotina escolar, gera desconforto e às vezes ali vai acabar desmotivando o professor. Então, ocorre ali que o professor que traz essas práticas inovadoras no ambiente escolar nas suas aulas, ele, por muitas vezes, é muito comum ser questionado por estar tendo esse tipo de atitude. Então, acaba ali, algumas vezes, desmotivando, né? O professor pode cair ali em diversos questionamentos na relação que ele tem com a sua própria disciplina ali e, possivelmente, também pode, né, se sentir desmotivado e caminhar para um desinvestimento pedagógico. Então, dentro dessas 3 dimensões aqui, né, dessas 3 categorias, nós vamos ter uma 4ª categoria, que é a disposição social do professor no contexto do trabalho. Então, nessa categoria é uma análise de que esses fenômenos, eles não nos dão elementos suficientes para entender como alguns professores eles vão conseguir implementar propostas inovadoras e outros não, porque podemos ter ali o mesmo ambiente, as mesmas condições de trabalho, as mesmas dificuldades, né? Pode haver ali falta de material, estrutura, falta de motivação, mas mesmo assim a atuação docente ela vai ser ali diferente. Ela vai ter ali um diferencial, que é o professor que tem práticas inovadoras e o outro que não, que está ali, né, refém das práticas esportivas ou opta pela não atuação docente, né, pelo abandono pedagógico. Mesmo enfrentando as mesmas adversidades, pode ser que se tenha ali, né, vá haver essa atuação diferente, mesmo enfrentando as mesmas problemáticas. O que podemos definir é que será uma questão que vai além do individual, além do ser ali do professor, ou até além da formação que ele teve, né? É fruto de um aspecto social, então será uma ação ou não frente ao que está posto frente a essa problemática. Então vai ser uma construção ativa de suas experiências e como elas podem construir ou não uma atuação baseada no que se deve ser. Então, vai haver ali uma percepção do que deveria ser a educação física, e o professor ele aceita isso e consegue fazer uma autoanálise, uma autocrítica e investir na sua atuação pedagógica e às vezes, mesmo com materiais acessíveis, mesmo com várias possibilidades, mesmo com uma estrutura, às vezes o professor ele opta ali pelas práticas tradicionais, pelo abandono do trabalho docente. Então é uma discussão que vai para além ali do individual e para além ali da estrutura física, né? É uma questão também, uma construção social, ali até da formação também, tudo isso é levado em consideração no debate. Em seguida vamos ter a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? Então, que vai trazer ali um modelo tradicional, que é a ênfase no ensinar a fazer, que traz outra crítica, que vai gerar um debate, e essa metodologia focada no ensinar a fazer, executar um movimento, executar certos fundamentos, consequentemente gerando destaque para aquele aluno que tem mais habilidade em executá-los. Isso agrega ou envergonha aqueles que não possuem a mesma facilidade, a mesma naturalidade daquele movimento, que para alguns é às vezes natural, para outros não é. Então, por muito tempo, a educação física ela privilegiou exclusivamente o saber fazer das práticas corporais. Ao se deparar com o erro, o comum era a repetição, né? Repetir o movimento até que se atingisse a perfeição, até que se atingisse o ideal daquele movimento. Então, com isso é nítida a distância que se cria para um processo de educação física inclusiva que se preocupa com a participação de todos. Em seguida, a gente tem também os movimentos renovadores nessa mesma discussão, que é o conhecimento sobre o fazer na educação física. Então, a preocupação ela passa a ser aqui
com o que está sendo ensinado, com que objetivo, de qual forma, tudo isso fazendo com que se crie certa inquietação da maneira como a educação física, como as práticas corporais, elas vão ser abordadas dentro da escola. Quer dizer, se a escola não é um centro de treinamento, não tem um papel de formar atleta, por que então que a educação física se sustenta nos resultados físicos desse aluno? Porque é tão importante que ele execute de determinada forma, de forma X e Y, que ele consiga saltar de determinada altura, que ele consiga percorrer uma determinada distância em determinado tempo. Então, esse movimento ele traz uma nova proposta pedagógica para a educação física inspirada nos documentos de observação obrigatória, que é os PCNs, os orientativos curriculares, a BNCC. Então, o saber sobre o movimento ele não se trata apenas do estudo teórico das unidades temáticas, do corpo humano, da biomecânica, mas também de compreender a si e o outro numa perspectiva para além dos movimentos, numa dimensão social e vinculada às problemáticas, à discussão, aos paradigmas, tudo levando em consideração que eles devem ser capazes de entender, de debater sobre, de analisar, de criticar, de argumentar, entender esses movimentos, entender as adaptações que devem ocorrer. Então, defender essas ideias usando a educação física, usando os temas que são abordados na educação física para produzir esses elementos. Claro que a educação física ainda é vista como um componente curricular que não tem esse papel, não tem esse papel de refletir, de debater. É muito comum a relevância da disciplina ficar atrelada ao fazer, e fazer direito, fazer certo, fazer melhor. No entanto, não se deve ter essa separação. Ensinar sobre fazer e ensinar a fazer deve dialogar entre os dois, deve ser coerente para que haja um sentimento materializado nas aulas. Não se separa os saberes corporais dos conceituais, como muito bem está posto nas 8 dimensões da BNCC, né? Nós vamos ter ali as dimensões conceituais, que traz a reflexão sobre a ação, traz a análise e traz também a compreensão. E temos as dimensões procedimentais, que vai ter a experimentação, o uso e a apropriação e a fruição. E as dimensões atitudinais, que são a construção de valores e o protagonismo comunitário. Então, é muito importante observar essas dimensões na construção da aula, para que se tenha ali o processo da construção do conhecimento sobre o fazer e sobre o ensinar a fazer também. Em seguida, nós vamos ter aqui como ponto de discussão a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. Então, a educação física ela é componente curricular obrigatório da educação básica, mas nem sempre a disciplina esteve nessa condição. E até hoje tem uma certa fragilidade, né? Até hoje nós colhemos frutos da educação física nesse sentido. Então, quando se tem essa percepção da educação física, ela necessitar ali de textos reforçando a obrigatoriedade dela, abre-se também as possibilidades onde ela pode ser optativa. Nesse caso, né, o aspecto da educação física como componente curricular traz ela como obrigatória, mas às vezes não. Então, ali nós temos a educação física na LDB de 1961, que traz a obrigatoriedade em todos os níveis de ensino, que seria uma novidade, aos alunos de até 18 anos. Já na de 1971, deixa de fazer referência ao limite de idade para a prática, mas facultativa ao aluno que estivesse em condições de trabalho superior a 6 horas diárias, estudasse no noturno, aluno com mais de 30 anos, prestasse serviço militar, fosse fisicamente incapacitado. Quer dizer, isso porque a educação física ela trazia esse aspecto de esforço físico, de prática que envolvia movimentos repetitivos, da prática esportiva, esse aspecto tecnicista de desenvolver ali uma modalidade esportiva e saber fazer, e saber executar. Então, essas pessoas elas não precisavam, no entendimento social, essas pessoas não precisavam fazer esse esforço físico, ou não conseguiriam. Ou seja, a educação física ela não passa de uma disciplina meramente motora nessa visão.
Não se pensava a educação física como instrumento capaz de promover o conhecimento, apenas ali uma prática motora. Já em 1996, traz em seu texto a educação física integrada à proposta pedagógica, ajustada às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos, que na verdade não trouxe grande mudança, não trouxe grandes novidades. Não se garante a educação física de uma forma plena em todas as etapas da educação básica. Os conceitos e objetivos da educação física ainda permaneciam, de certa forma, dispersos, né? A não ser pela condição que ela deveria estar integrada à proposta pedagógica da escola, ajustada à faixa etária e às condições da população. Já a Lei 10.793 de 2003 traz ali uma interpretação, ali, um aspecto interpretativo que gera debate, gera questionamento, que ela vai citar de forma mais específica essa facultatividade nas aulas de educação física, não mais a todos os estudantes do noturno, mas, independente do turno, os estudantes que estão em condições indicadas no seu texto, que são os trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. Temos ali uma incógnita de interpretação, sendo sua prática facultativa. Como assim a sua prática? Quer dizer, a sua prática ali no aspecto esforço físico, porque o trabalhador, uma mulher gestante, ela está ali nas questões físicas, ali não pode ter esse esforço. Então, sua prática, em que sentido? Ela não pode utilizar de outras formas, outros métodos da própria educação física para estar ali presente, para estar junto, para participar e executar as aulas de educação física e experimentar outras possibilidades. Então, sabendo que a educação física hoje reformulou sua própria prática, não se restringe mais ao fenômeno esportivizado, a apenas fazer, mas também a discussão sobre. Então, a dispensa nas aulas de educação física, esse aspecto facultativo das aulas, ela traz em si uma visão tradicional da educação física. Em seguida, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Nós vamos ter ali um debate sobre as múltiplas razões que levam a esse afastamento, a essa indisciplina, que são aspectos muito relevantes. Então, o que gera ali um certo afastamento? Temos, por exemplo, a repetição dos conteúdos, que não chega a ser o professor rola-bola, mas aquele que ministra suas aulas usando apenas o esporte, que na verdade se resume ali não ao esporte ao todo, mas a algumas modalidades esportivas, como futsal, voleibol, handebol, basquete, como conteúdo principal e às vezes como conteúdo único nas aulas de educação física. Então se divide ali um por bimestre e acabou. Acontece que alguns alunos eles não vão se identificar com esses esportes, ou tem algum trauma, teve alguma lesão durante a prática de alguns desses esportes e não se sente confortável. Não consegue ter a mesma performance que gostaria, ou que outros alunos gostariam que esse indivíduo tivesse, ou até mesmo que o próprio professor gostaria que ele tivesse. Então tem ali uma certa valorização do esporte e que o aluno muitas vezes não se sente confortável, não se identifique a esse afastamento. Então, a falta de diversificação e a prevalência desses esportes, e quando eu digo desses esportes, especificamente esse quarteto, né, futsal, vôlei, handebol e basquetebol, gera esse afastamento dos alunos. Imagina, ao longo de toda a educação básica, as mesmas aulas de educação física. É maçante, é desinteressante. Claro que muitas vezes a estrutura e os materiais estimula para esse fenômeno, mas é fundamental considerar a variedade de conteúdos que nem sempre vai estar ligada ao uso de materiais específicos. Então, muitas modalidades esportivas e outras temáticas também, que não as esportivas, não necessariamente vai necessitar de um material específico. E aí a gente passa pelo insucesso e inclusão nas aulas de educação física, que é um dos motivos para esse afastamento. É até uma consequência da forma como a educação física é ministrada. Então, exigir que o aluno, que ele execute determinado movimento e esse aluno não consegue ou consegue de maneira limitada, errônea,
de acordo, né, com essa percepção do que é o movimento certo, ele acaba ali percebendo que ele não teve sucesso na execução, gera um certo desconforto. Então, principalmente quando se tem o uso dos esportes e a realização precisa dos movimentos, ou uma formação de equipe desequilibrada, atividades que não têm aspecto colaborativo inclusivo, resultam em alunos mais retraídos e afastados das aulas. Então, eles vão sofrer ali preconceito no momento da aula, porque não conseguiu executar da forma que aluno X ou Y executou. Então, isso acaba, consequentemente, trazendo esse aspecto à tona. Obviamente que será necessário uma constante revisão e adaptação para que as aulas sejam atrativas, que os estudantes criem conexão, se sintam confortáveis ao executar movimentos, ao expor suas ideias, e isso é responsabilidade do professor. Criar um ambiente nas aulas que seja mais acolhedor, evitando o destaque de alunos extremamente habilidosos e menosprezando os que não são. Vamos ter ali a complexidade também. Quando falar de indisciplina, é um tema complexo, não é um tema simples. Então, que não se restringe apenas às aulas de educação física. É comum relatos do corpo docente, de forma geral, da escola, que presenciam diariamente episódios de alunos com atitudes ríspidas, grosseiras e até violentas. Os casos não vão desde recusa a cumprir regras básicas até violência física e verbal contra professores. Os números de casos na escola tem crescido drasticamente, o que tragicamente gera o afastamento do professor da docência, seja por questões médicas e até abandono da profissão. Temos múltiplas razões para que essa situação ocorra, né, e esteja crescendo. De um lado, a escola ela aponta a família como que deveria fazer seu papel de educar, antes de seria a criança na escola, ela tem que ter ali a base do bom convívio social, da boa educação, mas que não está sendo capaz de cumprir. Então, a escola, ela traz ali esse aspecto de que a família está deixando a desejar no papel de educar o filho. E, do outro lado, a família que espera que a escola ela consiga impor limites, ali aquela criança, aquele adolescente, ensinar valores para conviver, porque agora ela vai estar num ambiente ainda mais coletivo, né? Então ela vai estar inserida ali em meios em que a sua liberdade vai ser cerceada, porque a liberdade do outro inicia. Então há ali uma queda de braço que gera, na verdade, uma instabilidade. O ideal é o esforço cooperativo, que a escola que a escola não é a única responsável pela educação moral. E a família tem o papel fundamental a ser cumprido. É comum a situação de convívio com a violência em casa e ela é reproduzida na escola. Romper com esse ciclo é um esforço coletivo tremendo, que não deve ser apenas da escola ou da família, mas da sociedade como um todo. Ao discutir esses temas, se tem alternativas para o enfrentamento. Né? A própria discussão do tema ali, ela vai trazer alguns aspectos importantes para que seja necessário enfrentar essas problemáticas, mas que sabemos que as soluções elas não vão ser simplistas, não são fáceis, não são instantâneas. É um trabalho realmente de formiguinha. E para amenizar o afastamento desses alunos, por exemplo, trazer propostas pedagógicas com elementos atrativos que despertem interesse e a diversificação dos conteúdos que possibilita a maior chance de sucesso entre os alunos. Ter esse compromisso nas aulas é essencial para enfrentar tal problemática. O aluno que não se percebe ali em determinada modalidade, em determinada temática, pode ser que em outro, né, um jogo, um xadrez ou uma ginástica, ou em outra modalidade esportiva, ele vai conseguir se sentir confortável, vai se identificar e essa diversificação pode trazer ali uma certa atratividade para as aulas. Então, em relação à disciplina, usar de projetos que geram resultados, dialogar com os estudantes, permitindo que eles possam ser também voz para a mudança coletiva, pode também amenizar esse fenômeno. Então, utilizar de ferramentas, de metodologias que deram certo, de estudos e projetos que funcionam
para tentar ali amenizar e trabalhar da melhor forma com essa problemática. Acredito fielmente que as mudanças estruturais são muito importantes para termos resultados contundentes. O debate político de uma sociedade mais justa e igualitária é um ambiente que deveria ser mais confortável. E não é. Ela pode ser capaz de desenvolver, além de criticidade, então esse debate, essa conversa, ela vai ser capaz de desenvolver essa criticidade e uma mudança de comportamento em qualquer que seja o ambiente. As inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, quando se fala em educação física, para a maioria das pessoas, já se tem uma relação com as práticas esportivas instantaneamente. Isso se dá pelo histórico de caráter esportivista que esteve, né, que está, às vezes, ainda na identidade da educação física. E o que contribui para isso? Né? Então, um dos questionamentos é qual o propósito da educação física escolar? Para que ela, o que a educação física escolar está fazendo para contribuir com a construção desse cidadão, desse indivíduo? Então, ali, qual o propósito? É trabalhar as práticas corporais nos seus mais variados temas, não apenas o esporte. Então, o esporte é uma das temáticas. Nós vamos ter os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura. Mas ainda se tem a predominância das modalidades esportivas. E o que é necessário é reavaliar constantemente o nosso planejamento, o planejamento da disciplina, a fim de entender essa demanda, que é necessário, ali de acordo com a nossa realidade, propor outras alternativas, além do esporte. E se for o esporte, trazer outras modalidades para a vivência, experiência, para a experimentação desses estudantes, que é direito deles. Então, vamos ter a educação física e as equipes escolares. As aulas de educação física, ela fica sempre responsável por identificar os alunos que se destacam em determinados esportes para representar a escola em competições externas, por exemplo. Então, o esporte ele vai sendo mais uma vez privilegiado e privilegiando um grupo específico de alunos e segregando outros. Então, ali, por mais que a educação física, né, esteja ali trabalhando outras modalidades, outras temáticas, em algum momento a escola, entre aspas, vai precisar que a educação física busque ali um grupo específico, trabalhe de forma mais intensiva os esportes que vão estar, as modalidades esportivas que vão estar nas competições externas, para que tenha-se ali a representatividade da escola e, consequentemente, né, traga ali um reconhecimento para a escola, os alunos sejam, né, vencedores e traga ali essa imagem positiva da educação física na escola, que ela está tendo resultados, né? Então, a educação física ela fica atrelada ali novamente ao resultado de algumas modalidades esportivas. Vamos ter a predominância de algumas atividades esportivas, que é muito comum, por mais que haja uma variedade de modalidades esportivas, o que se tem é um trato reduzido dessa temática, que a unifica, né, ao futsal, ao voleibol, ao basquete, ao handebol. Por quais motivos há esse restrito acesso ao tema quando se tem uma variedade enorme de modalidades que podem ser propostas pedagógicas de sucesso na escola, para além dessas? Então, o desafio para montar uma aula, por exemplo, por que não se trabalha outras? Então, a gente vai ter ali um certo desafio para montar uma aula com uma prática que não é comum para os alunos, que eles vão ter algumas dificuldades. A gente vai ter certa resistência dos alunos para a própria prática dessa outra modalidade. Por exemplo, a recusa dos alunos vai ter uma certa resistência. Eles não vão aceitar de primeira. É muito comum eles criarem essa resistência, mas romper essa barreira é muito importante. Mesmo assim, há uma gama de possibilidades para tratar o esporte nas aulas. Questionar e responder de forma coesa do que se espera, né? Do que se espera da educação física escolar. Por que e para que ensinar o esporte? O que ensinar sobre o esporte? De que forma ensinar? Então, que não seja, que o tema esporte não seja sinônimo da educação física, mas uma unidade temática rica e coerente, tanto quanto as outras.
não mais e não menos, que haja um equilíbrio capaz da educação física ter uma identidade própria para além do esporte, que a educação física ela seja reconhecida não apenas pelas práticas ou determinadas modalidades esportivas. E quando a gente faz esse debate, esse questionamento, não é trazendo o esporte como vilão, muito pelo contrário. Ele vai trazer diversas possibilidades para se trabalhar na educação física. Então, o esporte ele não deve ser tratado como vilão, mas sim ali como parceiro, como uma forma de se trabalhar, uma forma de incluir, uma forma de colaborar com as aulas. Temos a educação física escolar e as questões de gênero, né? Esse debate nos remete logo à desigualdade de gênero e preconceitos, e é muito importante que o tema ele seja amplamente discutido, e a educação física é uma disciplina como qualquer outra que deve se preocupar com o tema, e é comum se ter, às vezes, a impressão de que as aulas de educação física é uma disciplina que hipervaloriza os meninos e subjuga as meninas. E até as meninas que se sentem à vontade com a prática, que estão ali envolvidas com a educação física, envolvidas até com os esportes, elas são vítimas de preconceitos e questionadas sobre sua essência, sobre sua orientação sexual. Então, a gente tem como discussão as aulas mistas e equidade de gênero, onde já houve essa separação nas aulas. Hoje, o que é comum de separação vai ser das equipes, né? Então, você propõe ali, executou determinada modalidade ou atividade, e quando vai executar o jogo propriamente dito, né, ou uma competição esportiva em si, se separa as equipes por gênero, né? O que se deve propor são atividades capazes de estabelecer um ambiente respeitoso e confortável, né? Compor equipes mistas e abordar modalidades, por exemplo, que tem em seu regramento categorias mistas, como o tênis, o badminton, e até modalidades que não tem, o voleibol, o futsal, outras práticas também, que vá ter ali um envolvimento de ambos os gêneros sem gerar ali desconforto, né? Então, levar esse debate para que é fundamental para romper com essa visão de separação por gênero, que determinada modalidade não pode ser trabalhada de forma mista. Claro que pode. O papel da educação física é gerar discussão sobre o gênero e o papel da mulher no esporte também, a representatividade e a importância e a responsabilidade, de todo mundo, não apenas do professor. Então, se criar ali uma aula, um ambiente capaz de ser acessível e seguro para todos. Por fim, nós vamos ter ali a obra de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, que vai trazer situações limites no contexto da educação e traz alternativas para a superação. Então, traz ali um aspecto da educação problematizadora, que é um método que visa a conscientização e a transformação da realidade. Então, é uma construção através do quê? Através da crítica, através do diálogo, através do debate, através da ação-reflexão. Então, todas essas problemáticas, todos esses debates, todas essas inquietações, todas essas adversidades enfrentadas no decorrer das situações ali do dia a dia do profissional de educação física, do professor de educação física, nós temos elas todas como situações limites. E como nós vamos romper com essas situações limites? Qual as possibilidades que nós temos para amenizar, para enfrentar, para romper com essas barreiras? Então, ali, as alternativas para superar, para suprimir todas essas problemáticas, vai ser uma construção constante, um debate que vai, além do diálogo acadêmico, levar também para o chão da escola. É de extrema importância para que se efetive o que é necessário para que a educação física seja o que ela deve ser.